Shalom. Parashat Va'etchanan, terminamos o nosso dia mais triste do ano, Tisha B'Av. E Tisha B'Av tem uma conexão muito grande com o que acontece nessa Parashá, porque são decretos que vêm de Deus. E nós temos que entender uma coisa. Va'etchanan quer dizer, eu supliquei, eu pedi piedade, eu pedi misericórdia. Vem da palavra Hanun, misericordioso. Va'etchanan el Adonai ba'et ahi lemor. Adonai Elohim, ata hachilot leharot et abdecha, et godlecha, ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך, וכי גבולותיך. אראה ברענה, וראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה, והלבנון. Lebanon aqui, tem pessoas que pensam que se trata do Líbano. Não, Lebanon é o nome que foi dado ao Bet Mikdash. Ele queria ver o Bet Mikdash construído pela primeira vez. Mas a resposta de Deus é taxativa para ele. Ele diz: ויתעבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אליי. Então ele pede que ele possa entrar na terra. Eu sei que a maioria aqui lê traduções, eu não estou traduzindo, mas ele pede para entrar na terra, ele suplica, como ele disse mesmo, a palavra que ele usa, Va'etchanan, no hebraico de hoje seria Hithananti. Eu pedi, eu supliquei. Pede para entrar na terra, ainda pede mais uma coisinha, que ele possa ver a construção do primeiro Mikdash. ויתעבר אדוני בי למענכם. Deus, por causa de vocês, por vocês, ele se irou comigo e não quis me ouvir. ויאמר אדוני אלי רב לך. Basta. Deus disse, basta. Al tosef daber elai od badavar hazeh. Não me diga mais nada, não me fale mais nada sobre este assunto. Suba e olhe, levante teus olhos na direção do mar, na direção do norte, para o sul, para o oriente, e veja por teus próprios olhos, porque você não vai atravessar o rio Jordão. Então lembrando aquilo que aconteceu com o faraó, aquilo que eu lembrei nas leis de Teshuvah. Existem casos que a pessoa chega a fazer tantas impiedades, tantas coisas ruins, que é negado para ele a Teshuvah. E nós percebemos aqui que não é o caso de Moshe Rabbeinu. E olha que Moshe Rabbeinu, ninguém atingiu o nível dele. Ninguém. Ele é o maior profeta do povo de Israel, sempre foi. Ele já não era um ser humano. Mas pelo fato de que ele se exasperou e aconteceu aquilo que aconteceu lá no deserto, ele não foi atendido. Ou seja, o que isso nos ensina? Primeira coisa, cuidado, muito cuidado com os atos. Pense bem antes de você fazer algo. Pense bem na sua conduta. Lembrando do Mesilat Yesharim, quando você for dormir à noite, pense como foi o seu dia.
Pense nas coisas que você praticou, no que você pode melhorar amanhã. E isso é o que eu sempre aconselho para todos, que estudem sempre o Mesilat Yesharim. É um livro para ser estudado permanentemente durante a vida toda. Exatamente acontece que entre os Goim nós temos uma ordem esotérica chamada Ordem Rosa Cruz. Eu sei que algumas pessoas aqui sabem do que se trata. Muitos nem se aproximam deles porque eles são muito ligados à egiptologia. Muitos dentre nós, né? Alguns sim. Alguns querem comparar isso com a maçonaria e não é exatamente a mesma coisa, apesar de que haja muitas coisas semelhantes. Mas eles têm um ensinamento, né? Lembrando aquilo que nós aprendemos dos nossos sábios na Mishnah, no Tratado Avot. Aprender de toda pessoa. Quem é sábio? Aquele que aprende de toda pessoa. E aqui nós temos um ensinamento deles que nós podemos muito bem tomar para nós. Que é que a pessoa esteja sempre como que se observando do alto, acima de si, a pessoa se observando como está sendo sua conduta, como ele está agindo. É acima de você ter cuidado com o que você fala para as pessoas, acima de você ter cuidado sobre o que você conversa, acima de você ter cuidado de não atingir pessoas com palavras, fica muito acima disso tudo. E esse cuidado é que nos leva a conseguir o autocontrole na hora da ira, para que não caiamos numa situação em que alguma coisa seja proibida para nós, como o caso de Moshe Rabbeinu, que foi triste, ele queria tanto entrar na terra de Israel. Eu não costumo abordar temas místicos, mas às vezes eu faço uma exceção. Então dizem que existem almas que estão ligadas diretamente à alma de Moshe Rabbeinu. Algumas pessoas que tentam chegar à terra de Israel. Então eu vou contar para vocês um caso aqui que aconteceu com o Gaon de Vilna. Um caso muito interessante, nós temos muito a aprender sobre isso. E antes disso eu quero lembrar que meu sogro foi uma pessoa muito justa, incrivelmente justa. E tanto assim que ele teve problemas renais, ele faleceu por causa disso. Mas por mais que eu falasse que ele tinha que colocar limites nos jejuns, no jejum de Yom Kippur, ele jamais fez isto. Ele se arriscava. Achei incrível como uma pessoa pode ter uma personalidade tão forte para cumprir com os mandamentos de Deus. Seu nome era Elisha. E, voltando ao nosso assunto, que é o mesmo, porque Elisha, o sonho dele era ir viver na terra de Israel. Eu costumava chamá-lo de Rav Elisha, pelo respeito. Só que ele não conseguiu. Toda vez que ele queria, dava tudo errado para ele. Ele faleceu, só teve o prazer que as duas filhas foram para a terra de Israel, mas ele mesmo não conseguiu chegar lá, jamais. Então, dizem que são almas assim, como ele, ou como o Gaon de Vilna, que tem ligação direta com a alma de Moshe Rabbeinu. Eu não vou aqui entrar na questão, no mérito, se é verdade, se não, porque eu mesmo não sou muito ligado ao misticismo. Eu tenho muitas críticas sobre muitas coisas. Mas eu sei que aqui também há pessoas que gostam disto. E hoje em dia virou praticamente
o modismo da época, né? Então, vamos lá. Vou contar só a história sobre o Gaon de Vilna, sobre esse assunto, e que procuremos aprender disto, porque se realmente há essa ligação de alma com Moshe Rabbeinu, e que por isso ele não conseguiu chegar lá, e dizem que pelo mesmo motivo o Baal Shem Tov, o fundador do movimento hassídico, que eu também não sou muito fã do movimento hassídico, né? Todos que me conhecem sabem disso, principalmente de duas correntes, que são, que eu tenho elogios para muitas coisas deles, não vou citar aqui porque não me cabe, mas são os que mantêm realmente os ensinamentos místicos com profundidade do que foi transmitido pelo Baal Shem Tov e pelo seu principal discípulo. Agora, o Gaon de Vilna mandou 2 emissários, 2 rabinos. Todos os alunos do Gaon de Vilna já eram rabinos renomados. E ele enviou esses 2 para uma cidadezinha lá no interior, não sei se da Lituânia ou da Polônia, mas entregou para eles um bilhete, uma cartinha, e disse a eles que eles têm que procurar o Rav Shemuel e entregar nas mãos dele. Eles foram, procuraram. Vocês já ouviram dizer o que é um Tzadik Nistar? Então essa história vai envolver isto. É muito importante. Tzadik Nistar dizem que tem 36 em cada geração e ninguém sabe. Eles se escondem na simplicidade tão grande que ninguém sabe quem realmente eles são, mas que eles são o sustentáculo do mundo. Então, quando chegaram esses 2 emissários do Gaon de Vilna, eles começaram a procurar pelo Rav Shemuel. Procuram o Rav Shemuel, todo mundo fala, nós não temos aqui nenhum rabino com esse nome. Até que, depois de muito tempo procurando, já estavam cansados. Não pode ser que o Gaon de Vilna mandou para um lugar errado. Como você sabe, o Gaon de Vilna, quando tinha 3 anos de idade, ele já sabia a Torá escrita toda de cor, com Teamim. Com 9 anos de idade, ele já sabia todo o Talmud. Então, uma pessoa dessa, né, escreveu trigonometria sem nunca ter ido à escola. Escreveu um tratado sobre trigonometria. Uma pessoa incrível, ele não ia errar, não ia falar no lugar errado e nem dar o nome errado. Então alguém falou para eles, olha, o único Shemuel que nós temos aqui é o Shmulik, que trabalha lá no carvão. Eles falaram, bom, não temos opção, só temos que ir lá, porque se não há outro, então é este. É pela lã. Desculpem. Entraram, perguntaram Shemuel, Rav Shemuel. Falou, Rav não, Shmulik para vocês. Falou, nós temos aqui uma carta para o senhor, do Gaon de Vilna. O senhor confirma que é para o senhor? Falou que sim. Entregaram na mão dele. Ele leu, sorriu e jogou no fogo do carvão que ele estava ocupado fazendo. Eles se entreolharam, pasmos. Que pessoa no mundo receberia algo escrito pelas mãos do Gaon de Vilna e jogaria o fogo? E o senhor vai escrever uma resposta para ele? Ele falou, não. Vocês podem falar para ele que eu não vou com ele e que não adianta ele ir. Se ele tentar ir, ele vai voltar do caminho. Eles não entenderam, mas foram ao Gaon e falaram para ele a resposta que deu o Shmulik.
E Shmulik falou o que falou e pronto, eles se foram. Pois bem, quando falaram isso para ele se entristeceu profundamente, abaixou a cabeça e se preparou para viajar. Viajou, foi até a Turquia, chegou na Turquia, ficou um pouco doente, teve que retornar. Segunda vez, então temos até a famosa carta que ele escreve para a esposa dele e pede que ela não vá às sinagogas, não vá rezar em sinagogas, porque a maioria das pessoas das mulheres que ali vão para ficar prestando atenção na roupa de outra e ficar falando, às vezes tem envolvimento com Lashon Hara e são coisas muito graves e que também há muita inveja e que, na verdade, os homens foram obrigados com presença na sinagoga para que haja minyan, para que haja o quórum, para que o povo retorne a uma união estável entre si e não caiam de novo naquela idolatria que nós caímos lá no período dos nossos antepassados. Antes, quando não haviam sinagogas, quando só havia o Beit HaMikdash em Jerusalém. Então, para isso que foi feito, foi decretado que houvesse sinagogas, houvesse minyan, o quórum de judeus, no mínimo 10. E nessa carta ele pede a ela tudo isso, ele fala mais algumas coisas, e uma famosa carta do Gaon de Vilna para sua esposa. Pois bem, ele tentou uma segunda vez. Novamente chegou na metade do caminho e teve que voltar de novo. Mas insistiu. Tentou uma terceira vez e dessa vez ele teve que voltar doente. Em pouco tempo, de novo, desculpem. E pouco tempo depois ele veio a falecer. Pois bem, se há ligação realmente com a alma do Moshe Rabbeinu, tanto dele como do Shmuel, que o Shmuel sabia que não ia conseguir chegar lá. Ele sabia também, só que ele tentou. Agora, se há uma ligação, aparentemente há, pelo que a gente vê aqui no relato, então nós temos que aprender até onde chegou o que Deus disse a Moshe Rabbeinu. Você não vai chegar lá, você não vai entrar. Nem você e nem as almas que têm ligação direta contigo, por todas as gerações em que estiverem no exílio. Quanto é pesado quando a pessoa não se controla ou perde as estribeiras e fala o que não deve, na hora errada, ou age como não deveria ter agido, ou julga precipitadamente. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Nessa paraxá dessa semana, eu gosto de falar sobre mandamentos, mas eu fiz uma abordagem um pouco diferente, como vocês podem perceber, porque depois de um jejum nós temos que pensar bem na importância da teshuvá, e a principal teshuvá começa de pessoas para pessoas, a forma de agir, a forma de se conduzir. A nossa conduta precisa estar impecável para com o próximo. Desejo a todos Shabbat Shalom Umeborach. Bom estudo da Paraxá. Não consegui abordar a continuação da Gemara, mas eu vou fazer de tudo para que essa semana seja possível. Essa semana que vai começar agora, depois do Shabbat. E só vou citar adiantando, que nessa Gemara, na continuação, ela traz uma pergunta interessante que diz: digamos que nossa Mishnah não é como Ben Nanás. Como vocês veem, Ben Nanás, filho de Nanás, ele não tem nem o termo Rav, nem o termo Rabi e nem o termo Rabban. Ou seja,
ele é bem anterior a esses. É uma geração de gente muito maior, muito sábia. E essa Guimará, ela não aborda exatamente o que aconteceu, o que foi dito por Ben-Anás de forma evidente, de forma clara. Nós temos que procurar onde ele disse isso. E aí, nós vamos lá para o Tratado de Yevamot, na página 45, se eu me lembro bem. E lá tem um caso muito interessante, que é de um patrão que o seu operário, ele combinou com um homem lá de uma lanchonete, de um restaurante, sei lá, coisa assim, mas que era um restaurantezinho, alguma coisa assim, que ele comeria lá e o dinheiro já estaria pago pelo patrão. Só que o rapaz disse que não recebeu o alimento e o dono do restaurante disse que sim, ele comeu. E agora como fica? Vai devolver o dinheiro para o patrão? Não vai devolver? Vai ficar na... Que situação complicada, né? Então a Guimarães sempre traz essas coisinhas complicadas e faz a nossa cabeça pensar a mil. A coisa mais linda que é na Guimarães. Então, por aqui eu termino. Não vou dar o resultado disso, porque nós vamos prosseguir na sequência, se Deus quiser. E desejo a todos Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach. Com muita paz, muita harmonia, muita alegria. Shabbat Shalom.